palavra de Deus nos fala no Salmo 103 sobre a misericórdia de Deus. Assim diz a boa palavra do Senhor: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nesses dias que estamos passando, o salmista nos traz a lembrança do que nos pode trazer força, o ato de bendizer ao Senhor e tudo o que Ele tem feito por nós. A palavra nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos cantar juntos e vamos bendizer ao Senhor com essas canções. Morrer.
você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou, quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, porque um dia me escolheu, me revelou tudo que era seu, me fez viver. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos se dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos se dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todos se dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato que pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local.
eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Agradecemos à família dos nossos irmãos Lousada por ter ministrado esses louvores ao nosso coração, que Deus possa abençoá-los de forma rica e poderosa. Agradecemos também ao presbítero José Alfredo, tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos trouxe essa consideração acerca da nossa responsabilidade quanto a trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Queremos agradecer a você que nos assiste. Um privilégio imenso ter a sua companhia nessa noite. Nós rogamos que Deus, na sua infinita graça, no seu amor bendito, possa abençoar o seu coração. Eu quero convidá-lo a abrir a boa palavra do nosso Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16 até o verso de número 19. Abacuque, capítulo 3, verso 16 ao verso de número 19. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, mesmo estando à frente do seu televisor ou do seu computador, através do seu smartphone. Eu quero convidar você, de forma reverente, a falarmos com Deus neste momento, através da oração. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa noite, por mais um domingo que o Senhor nos concede. A alegria, Senhor Deus, de poder compartilhar da Tua palavra. Ó Deus, nós também nos alegramos pelo privilégio de sermos servidos, ó Pai, por mães abençoadas e abençoadoras a nossa vida. Rogamos a Tua bênção sobre todas as mães, ó Deus, e que todos os filhos possam, de fato, reconhecer, ó Deus, a sua importância às suas vidas. E pedimos, ó Deus, neste momento, que meditaremos em Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, trazer lucidez à nossa mente, que o nosso coração, ó Deus, esteja aberto para a compreensão da mensagem do Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, levar a nossa mente cativa à Tua palavra, e em nome e por amor de Jesus, possa ministrar a Tua boa palavra ao nosso coração. Nós rogamos, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar, ó Pai, do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim oramos
confiados nos méritos sagrados de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Meus amados irmãos, este texto, um texto muito conhecido da igreja na sua quase que totalidade. Um texto que nos fala de uma absoluta confiança que agora é trazida ao nosso coração através deste profeta do Senhor, que no passado dirige a sua queixa diretamente ao Senhor. Ele então ergue a sua voz em um tempo de profunda aflição da nação de Judá, quando estavam então cercados pelo Império Assírio. Martim Lutero vai nos dizer que Abacuque questiona duas coisas ao Senhor. A primeira delas sobre o mal existente. E em segundo lugar, ele está dizendo: ó Deus, por que tu permite essas coisas aconteça ao povo do Senhor? Meus amados irmãos, Abacuque se apresenta como um homem de uma fé vibrante, um homem que conhece a narrativa do seu povo, um homem que tem um pleno conhecimento da aliança de Deus com aqueles a quem ele havia chamado para ser o representante de Deus no meio de todas as nações. O conhecimento tanto das bênçãos decorrentes da aliança, bem como das maldições daqueles que desobedecem os ensinos que o Senhor Deus havia então anunciado aos seus corações. Nós temos aí um quadro extraordinário da regência de Deus, da regência do Deus que é o grande Redentor, do qual é o protagonista de todo esse momento que nós temos diante dos nossos olhos, quando então meditamos nessa palavra. Meus amados irmãos, a certeza de ontem, de uma caminhada com Deus, ela reflete numa segurança, numa serenidade para o enfrentamento das adversidades de hoje. É assim que Abacuque nos ensina por meio de sua profecia. Abacuque também nos mostra que há uma dinâmica da vida que é agora fortalecida numa esperança em Deus, ainda que todos os cenários à nossa volta apontem para uma realidade contrária daquilo que cremos em Deus e por meio de Deus manifestado em sua bendita palavra. A fé exercida por Abacuque é uma fé que caminha segura na luz. É uma fé, meus amados irmãos, que não fica a considerar as perdas como se fosse um fracasso que agora está destinado para a sua vida futura, mas de forma perfeita. Ele faz perguntas a Deus e recebe do Senhor orientações extraordinárias para a sua vida. Nós não temos muito o que saber sobre a biografia deste profeta, mas uma coisa é certa: a sua confiança estava posta em Deus, apesar de todas as ameaças que agora o seu povo, o reino de Judá, estava enfrentando. Há um autor que ele nos diz que somos convidados, a partir de Abacuque, a olhar para o futuro. Somos convidados a não murmurar no meio de uma situação crítica da vida. Nós somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e ver que o medo existente, ele é dissipado quando a nossa confiança está posta naquele que nos chamou para vivermos para o seu inteiro agrado. Todo sistema pode desintegrar, mas Deus continua no governo absoluto de todas as coisas, e Ele usa até mesmo as coisas adversas da vida para um fim proveitoso ao seu povo. Portanto, nessa noite, eu quero convidar a cada um de nós que temos a alegria de poder abrir esta palavra nesse lugar e diante de nós, preservada pelo próprio Deus, a perceber os aspectos vivificantes ou vivificadores da regência do Redentor sobre a nossa vida, do grande Redentor, do dono de toda a história, da narrativa que está dentro de uma narrativa maior, a história do grande Deus. E eu quero destacar com você
alguns pontos que podem nos auxiliar nessa caminhada em meio às lutas que temos enfrentado em nossos dias. A primeira delas é: considere sempre a glória do Senhor no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Considere a glória do Senhor. O verso de número 16 é um verso que ele fala sobre o temor de Abacuque. Ele diz que quando ele ouviu, eu já anunciei aqui no início, que pelo menos por 2 vezes você tem essa fala, no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Abacuque, dizendo: Senhor, até quando? Ergo ao Senhor a minha queixa. E agora então Deus está respondendo. E o profeta vai nos dizer que quando Deus responde às suas orações angustiantes, Deus está provando e aprovando a sua fé em tempos de aflição. Certamente essa também tem sido a nossa oração: Senhor, até quando? Os efeitos gloriosos da ação tão portentosa de Deus se faz clara nesse texto. Ele agora é impactado, a sua voz treme, a palavra então nos diz, no seu íntimo eles se comovem, os seus lábios se aquietam, os seus ossos entram como que em podridão, os seus joelhos vacilam, em silêncio ele espera. Aquele que muito falara outrora, agora contempla a glória de Deus no seu anúncio, na sua voz, voz que é como a voz de muitas águas, voz que troveja, voz que traz paz ao coração, voz que demanda a regência segura posta sobre o seu povo para a glória do seu próprio nome. Meus amados irmãos, Abacuque é um homem alarmado. Abacuque está como que agora comovido. Abacuque está quase a perder a sustentação de seu próprio corpo, numa experiência real, profunda, impactante da voz do Senhor ao seu coração. Quero nessa noite dizer para você que este mesmo Deus continua falando às nossas vidas. É por isso que nós não podemos desprezar jamais a palavra dele. Nós precisamos meditar, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Talvez este seja o tempo da solitude, o tempo em que nós agora nos retiramos para ficar diante do Senhor, à espera da sua intervenção na sua vida, na minha vida e na história de todo o nosso planeta, meus amados. Um grande autor e comentarista dessa profecia, Dr. Palmer Robertson, ele vai nos dizer que a reação de Abacuque inclui 3 elementos, e que eu quero nessa noite destacar para você, porque trouxe grande alívio ao meu coração. E então, explicando este texto, ele diz: o primeiro elemento é de uma resposta reverente de espanto, a expectativa. Abacuque se coloca como um profeta agora pronto a ouvir, não a falar, mas a ouvir, a esperar, a se deleitar, a confiar e a vislumbrar a glória do Senhor sendo manifesta em tempos de escassez. Em segundo lugar, Dr. Palmer vai nos dizer que o verso de número 16 aponta para um reconhecimento da perda iminente. Ninguém está ileso de passar por lutas, de ter provações e privações. Esses são aspectos da fé. Esses são os aspectos de uma fé que agora está voltada para o conhecimento que tem da aliança de Deus para com o seu povo, que no meio da obediência há fartura, mas também, meus amados irmãos, na desobediência. Tudo isso que é mencionado no verso de número 17 está registrado em Deuteronômio 28, verso de número 31 a 34, quando então ele vai fazer uma réplica da lei, da vontade de Deus, das promessas de Deus sobre a casa de Israel. Em terceiro lugar, uma resolução jubilosa de sua confiança diante de Deus. 3 verdades que também estão presentes na nossa vida. Aguardamos uma resposta, mas de forma reverente diante do Senhor. Em segundo lugar, nós reconhecemos que estamos sujeitos a perdas. O Senhor Jesus já havia nos dito isto, meus amados irmãos. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Espera pelo Senhor, revigore-se o seu coração, espera pelo Senhor. Uma resolução de júbilo, de não deixar o coração esmorecer. Eu quero, a partir desse momento, caminhar para a segunda abordagem que está no verso número 17 e 18. Se a primeira nós somos convidados a considerar a glória do Senhor no enfrentamento da pandemia do coronavírus, em segundo lugar nós somos convidados a enfrentar essa pandemia confiantes em Deus, enfrentar confiantes em Deus, uma confiança descomunal, uma confiança singular, uma confiança inabalável no Deus eterno. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, meus amados irmãos, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Martinho Lutero vai nos dizer que essa é a oração de Abacuque, no qual ele expressa sua confiança messiânica. Ele está dizendo: Senhor Jesus, não deixe que o medo dos problemas e da morte venham me oprimir, porque confio continuamente na ajuda do teu salvamento. Esta foi a oração de Martinho Lutero a partir de uma leitura deste texto. E a nossa oração: Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei que os aspectos da subsistência foram afetados tanto na área da agricultura como na pecuária. O texto está nos mostrando isso, mas Abacuque tem agora o seu coração firmado não apenas na provisão, mas naquele que é o provedor de todas as coisas. A alegria do profeta não é determinada pela ausência de problemas ou tragédias. A alegria do profeta não é determinada por ser ele surpreendido por uma situação agora de profundo tormento à sua alma. A alegria do profeta está naquele que é o centro de sua vida, o eixo da sua história. O que esse texto está nos dizendo, meus amados irmãos? Que nós somos convidados nessa noite a ter um conhecimento maior de Deus, um conhecimento mais profundo de Deus, um conhecimento que possa usufruir dos benefícios do Senhor e se alegrar, mesmo quando há ausência daquilo que nós consideramos fundamental na nossa vida. Como é que eu sei disso? Porque a partir do verso de número 19, encerrando aí, o profeta diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos, nós temos aí um quadro de aparente fragilidade demonstrado de forma ilustrativa pela corça, mas ao mesmo tempo daquela que é capaz de movimentar-se e sair dos ambientes de perigo, de um terreno que agora possa infligir sobre a sua vida o perigo iminente da morte, e de repente está agora nas regiões altas, em lugar de livramento, em lugar de proteção absoluta. Talvez este texto esteja nos ensinando nessa noite que a sua suficiência, que a minha suficiência, que a nossa suficiência, ela está posta em Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Todavia, esse todavia, os estudiosos nos dizem que é o aspecto gracioso da aliança que agora é demonstrada para com a nação de Israel. Ainda que a desobediência veio a trazer sobre a vida deste povo as maldições da aliança, de igual forma também ele exulta neste Deus que é a sua salvação, porque também há aspectos graciosos dessa aliança.
Aspectos estes que são revelados a nós por meio de um lugar de fortalecimento, o ser de Deus. Aspectos estes que nos são revelados por meio dos atributos de Deus revelado à nossa vida, o seu amor depositado sobre o nosso coração. É Ele quem faz os nossos pés rumarem de forma altaneira. O Senhor é bom, meu amado. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece todos aqueles que nele se refugiam. O homem de joelhos trôpegos agora é o homem da ligeireza de seus passos. O homem que agora está parado é o homem que alcança a velocidade. O símbolo da fragilidade é fortalecido no Senhor, é firmado em Deus, na beleza, na alegria, no encantamento e de toda a ação providencial de Deus sobre a sua história. Louvado seja o Senhor. Abacuque nos ensina, meus amados irmãos, que nós estamos todos de forma absoluta debaixo do protagonismo de Deus, da soberania do Senhor, do cuidado de Deus, da regência divina, da manifestação da sua mão poderosa, agindo de forma invisível, mas providencial no curso da história de toda a humanidade. De toda a humanidade. Portanto, eu quero te convidar nessa noite a não permitir, em nome por amor de Jesus, que a tristeza invada o seu coração de forma que a sua vida seja uma expressão carrancuda, porque o Evangelho da grande beleza de Deus, da manifestação do poder e da majestade de Deus, do Deus que entra na nossa história e muda os rumos da nossa história. Nós não estamos envoltos dentro de uma bolha do qual as aflições não nos atingem. Essa é a pregação falaciosa, extra-evangelho, da teologia da prosperidade. Nós passamos por lutas, irmãos. Nós passamos por adversidade, mas a nossa confiança está no Senhor. E que Ele possa te abençoar de forma rica e poderosa nessa noite. Eu quero orar com você mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por este tempo. Obrigado pela manifestação do Teu infinito amor sobre a nossa vida. E nós rogamos que o Senhor abençoe a primeira igreja presbiteriana de Colatina, a todos os crentes espalhados sobre a face da terra, a todos os nossos amigos, a todos os nossos vizinhos, a todos, ó Deus, independente do seu credo religioso, que o Senhor possa estender a Tua mão e a Tua graça comum, ó Deus, possa alcançá-los para a glória do Teu próprio, santo e sábio nome. Nós assim oramos agradecidos em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor.